Bom dia, minha gente querida, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar para vocês sobre um alimento que vocês não têm incluído na dieta de vocês. Eu tenho certeza que quase ninguém aqui consome e eu tenho certeza que quase ninguém consome de maneira regular, mas que é o alimento que está mais relacionado e que se mostrou mais relacionado para a prevenção de uma das grandes doenças do envelhecimento, que é a demência e doença de Alzheimer, tanto os diferentes tipos de demência quanto a doença de Alzheimer. Não existe muita coisa que a gente pode fazer para prevenir doença e demência e doença de Alzheimer, e a alimentação é uma das coisas que mais tem sido estudadas, que mais tem se mostrado benefício, e dentro dos diferentes alimentos, esse é o mais estudado e que a gente sabe melhor como funciona e por que funciona. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Donadel, eu sou médico aqui no Rio Grande do Sul e eu falo bastante sobre envelhecimento saudável, sobre o que tu pode fazer e como tu pode mudar os teus hábitos para te ter um maior tempo de vida, isso é, tu viver mais tempo, tu viver até uma idade maior do que tu viveria se tu não tivesse essas mudanças de hábitos, esses hábitos que promovem o envelhecimento saudável, quanto aumentar o teu tempo de vida livre de doenças. Isso é a maior parte do tempo que tu passa vivo, tu passar livre de doenças e tu botar o máximo, empurrar o teu tempo doente lá para o final da vida o máximo possível, que a gente chama de compressão de morbidade. Demência é uma doença extremamente debilitante e tudo que a gente consegue fazer para prevenir ou atrasar o desenvolvimento dela deve ser visto e deve ser estudado com muito carinho. Dentro dos alimentos, na gama dos alimentos, o que mais se mostrou benéfico, o que mais foi estudado para a prevenção de Alzheimer dentro de alimentos específicos foi o mirtilo ou blueberry, aquelas bolinhas azul, mirtilo ou blueberry. E eu falei sobre isso já no vídeo anterior, em que eu citei alguns alimentos relacionados à prevenção de Alzheimer e demência. Existe uma dieta específica só para prevenção de Alzheimer e demência, que fala quais alimentos tu tem que consumir e quais alimentos tu tem que evitar. Esse é um dos alimentos citados na dieta. E eu me dei por conta que eu citei que esse alimento é benéfico e eu não expliquei em nenhum momento por que isso acontece, por que esse alimento é benéfico, por que comer mirtilo é muito melhor para prevenir demência que comer abacaxi ou comer maçã. Qual que é a diferença entre eles e por que um é benéfico e o outro não tem nenhum benefício. Eu acho isso interessante e eu vou explicar para vocês ao longo do restante do vídeo para vocês entenderem um pouquinho melhor como eu faço essas recomendações e eu digo por que comer uma coisa pode trazer benefício ou não. O mirtilo em si, ele é muito benéfico para a parte do sistema nervoso central, para a prevenção de demência e do declínio cognitivo, porque ele é muito rico em um tipo de nutriente, um tipo de fitonutriente que chama flavonoides. Os flavonoides, provavelmente tu já ouviu falar nisso, eles são moléculas que têm um efeito não nutritivo. Tu não come elas para te alimentar e elas não te trazem energia. Mas quando tu consome esses flavonoides, eles entram dentro do teu intestino, eles entram dentro da tua célula e eles mudam diversos processos celulares dentro da célula que podem estimular um envelhecimento saudável e prevenção de doenças. Quando a gente fala em flavonoides, parece que a gente está falando de uma coisa muito grande, de muitas coisas. Existem muitos alimentos ricos em flavonoides e os flavonoides não são uma classe homogênea de moléculas, de nutrientes. Diferentes flavonoides que têm diferentes alimentos, eles têm efeitos dentro do teu organismo diferentes. O flavonoide do mirtilo, ele age diferente do flavonoide que tu tem no chocolate, por exemplo. Eles não vão ter o mesmo benefício, o mesmo efeito, apesar dos dois serem flavonoides. Os flavonoides que tem em grande quantidade no mirtilo, que são os que foram mais estudados, é um tipo de flavonoide que chama antocianina. As antocianinas, elas já foram isoladas e elas já foram testadas em laboratório, em esquemas de laboratório com animais de laboratório, para ver qual que seria o benefício dessa molécula, se ela teria algum benefício específico, e ela se mostrou muito benéfica para o funcionamento do sistema nervoso central, para o funcionamento da memória e
da memória, tanto de lembrar do passado, quanto da que a gente chama de memória funcional, que é lembrar como se fazer as coisas. Então, nos modelos de laboratório, ratinhos que recebiam essa molécula, essas antocianinas, eles tinham uma melhora da função cognitiva e eles tinham uma diminuição na velocidade de declínio da função cognitiva. Isso é, ratinhos com Alzheimer tinham uma melhora da função quando comparados antes, e eles pioravam mais devagar. Isso é uma coisa muito interessante, mas muito interessante mesmo, de se estudar mais. Então, quando descobriram essa molécula e descobriram que ela tinha esse efeito em ratos e em animais de laboratório, as duas coisas que foi se perguntado é como isso acontece, por que essas moléculas têm esse efeito e mostraram esse efeito, e se esse efeito é real, então se esse efeito que foi mostrado em animais de laboratório realmente existe e não é só um efeito de pesquisa, que isso às vezes acontece, será que isso existe em seres humanos também? Se seres humanos consumirem essa molécula, consumirem essas antocianinas, eles vão ter uma melhora cognitiva e uma diminuição da perda de memória? E ao longo dos últimos 15 anos, 20 anos, isso foi muito estudado por muita gente muito boa, que gastou bastante tempo estudando isso e escreveu muito artigo que eu li para resumir isso para vocês. A principal maneira como isso funciona nos ratinhos são dois efeitos que são mais relacionados. O primeiro ele tem um efeito anti-inflamatório. Quando eu falo efeito anti-inflamatório, eu não quero dizer que ele tem o mesmo efeito anti-inflamatório que se tomar um anti-inflamatório. Isso é uma simplificação extremamente grosseira que eu vejo muito comum por pessoas que não são médicas, que são leigas, explicando esse tipo de conteúdo. Quando eu falo efeito anti-inflamatório, para vocês terem uma ideia, não precisa saber isso, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, isso eu quero dizer que essas antocianinas são absorvidas no teu intestino, elas conseguem chegar livres, sem ser metabolizadas, direto para o teu cérebro. Isso elas passam uma coisa que a gente chama de barreira hematoencefálica, e elas vão agir em células do teu cérebro ajudam no funcionamento dos neurônios, que são chamados de micróglia. Na micróglia, elas vão estimular processos celulares que vão diminuir a produção de citocinas pró-inflamatórias, que são interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa. E a diminuição desse estímulo vai diminuir o efeito inflamatório direto no teu cérebro. Se fosse só... esse é o efeito que essas moléculas, estudado que essas moléculas têm. Não precisa saber isso para se colher o benefício dela, mas não é tão simples quanto... Se fosse simples, tu tomar anti-inflamatório, um comprimido anti-inflamatório resolveria os casos de demência, e não é isso que acontece. Teu corpo é muito mais complexo do que isso, e por isso que às vezes estudar isso é mais difícil. Essa é a coisa número 1. A coisa número 2, que é, será que isso funciona em seres humanos? A segunda coisa que foi estudada, e no caso a conclusão que eles chegaram é talvez. Foi-se dada essa molécula para seres humanos, foi-se dado tanto a molécula refinada quanto extrato da fruta, extrato de mirtilo, extrato de blueberry, e o funcionamento de diferentes tipos de pessoas foi examinado de maneiras diferentes. Eles mostraram que tu consumindo isso, tu aumenta o fluxo sanguíneo e a atividade numa parte do teu cérebro que está muito relacionado à memória e tanto a memória funcional, a memória do teu dia a dia, quanto a guardar a memória para o passado, guardar memórias e se lembrar dessas coisas depois. Então se mostrou que essas moléculas estimulam o funcionamento dessas áreas do cérebro. E existem alguns estudos populacionais, isso é, estudos de epidemiologia alimentar, que mostram que pessoas que de uma certa idade, quem consumiu maior quantidade desses nutrientes, dessas substâncias, teve um declínio cognitivo mais lento. Quem desenvolveu demência e doença de Alzheimer, desenvolveu demência e doença de Alzheimer em uma idade mais tarde. E ainda em pacientes que têm o que a gente chama de doença de Alzheimer,
pré-Alzheimer, basicamente, que é uma diminuição cognitiva leve da capacidade. A pessoa sabe quando ela começa a ficar esquecida, que ela começa a ficar a pessoa de mais idade começa a ficar mais esquecida. Nessas pessoas que foram diagnosticadas com esse declínio cognitivo leve, essa molécula, em alguns estudos, se mostrou benéfica em alguns testes que a gente faz, que são testes padronizados de memória. Agora, em outros testes isso não foi verdade. Tem muitos estudos também que mostram que isso não faz diferença e que comer mirtilo, comer blueberry ou usar essas antocianinas não tem efeito benéfico quando comparado a não fazer nada. Agora, aí que está a base de onde eu tiro as recomendações para dar aqui nos vídeos e as recomendações que eu trago para a minha vida, das coisas que eu vou fazer, dos alimentos que eu como e das atividades que eu faço. Tem que se pesar tanto qual que é o possível benefício dessa intervenção, dessa mudança de hábito, quanto os potenciais malefícios dessa intervenção e dessa mudança de hábito. O benefício relacionado ao aumento desses alimentos na dieta é grande. Não existem muitas coisas que a gente tem que a gente pode usar e fazer e prevenir o desenvolvimento de demência e Alzheimer. E essa é uma coisa que em vários estudos se mostrou que talvez tenha benefício. E o malefício associado a isso, do jeito que eu recomendo fazer, é praticamente zero. Eu recomendo aumentar o consumo da fruta, da substância, não fazer o uso da molécula em forma de cápsula e suplementação. Não existe nenhum efeito maléfico em se comer mais fruta. Provavelmente muita gente que está assistindo deveria comer mais frutas do que come hoje em dia. Então tu tem um potencial benefício muito grande para uma doença muito debilitante do envelhecimento e tu não tem um grande malefício associado a essa mudança de hábito. Então isso é um hábito que tu pode trazer na tua vida e que pode te trazer muito benefício. Agora, por que eu sugiro para vocês, que eu faço para mim, que eu sugiro para vocês aumentar o consumo da fruta e não da suplementação da molécula, que é a molécula que foi estudada? Existem estudos, e eu vou botar o estudo de referência que eu usei para fazer esse vídeo aqui na referência, caso vocês queiram ler, caso vocês queiram se aprofundar mais. Tem estudos que mostram que o benefício de se comer a fruta é maior do que o benefício de se comer de se ingerir a molécula. Isso provavelmente acontece porque existem várias outras substâncias quando tu come uma fruta que tu não tem quando tu come a molécula isolada. E às vezes essas outras substâncias têm ou também efeitos benéficos ou efeitos benéficos sinérgicos com essa que foi estudada. Isso é, elas agem juntos para ter um potencial, um benefício muito maior que a soma das duas partes. Então, provavelmente existe a possibilidade de comer mais mirtilo, comer mais blueberry e te trazer mais benefício e te trazer um benefício para prevenir o declínio cognitivo, prevenir o Alzheimer e demência, e tu não tem um risco muito grande associado a essa mudança de hábito. Então isso é uma coisa que tu pode fazer baseada em ciência e que, se der certo, vai te trazer muito benefício no futuro e vai te comprimir ainda mais a tua morbidade lá no final, vai te dar mais tempo de vida saudável e mais tempo de vida com uma memória boa e com uma mente ativa para te passar com as pessoas que tu gosta e viver mais anos de vida saudável. É isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação, uma explicação um pouquinho mais a fundo de por que essas recomendações são feitas, tá? Eu não tiro isso da minha cabeça, que de novo aqui embaixo vai estar o artigo de referência, talvez eu bote alguns outros, mas se possível adicione isso na tua dieta, se dá Alzheimer, demência é uma preocupação tua, e eu espero que essa aula tenha agregado um pouquinho de valor para vocês e tenha ensinado alguma coisa nova. E a gente se vê por aí.